Meus irmãos, que a luz do Divino Mestre se faça em nossas consciências e em nossos corações, nos dando a sabedoria divina através do processo que costumamos viver, em especial às manhãs de domingo, nesta sala de estudo, na orientação e na direção daquele irmão que é o grande exemplo, assim como Cristo, de amor, de humildade, de compreensão, de tolerância, de aceitação do outro e de nós mesmos. O nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E nesta manhã, aproveitando da oportunidade, como já foi lido para nós, a mensagem maravilhosa para as nossas reflexões, percebo que ainda há tempo para que possa proferir mais uma pequenina e profunda mensagem que certamente se agregará à mensagem principal do dia, que é o respeito à crença alheia. A cooperação do livro Minutos de Sabedoria. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Assim sendo, meus queridos irmãos, esta questão de ajudar sem interferir, ela nos conduz para o respeito às crenças alheias. E como tudo dentro desta doutrina de amor é amor, o amor é a compreensão que devemos ter daquilo que nos é dado por Deus Pai Todo-Poderoso como sendo o nosso direito. O direito de decidir, o direito de tomar as decisões como achamos, como entendemos que devemos fazer. Portanto, dentro deste direito, que aqui pode ser entendido também como livre-arbítrio, aí são tomadas as nossas decisões, aí é realizadas as nossas buscas por aquilo do qual nós nos identificamos. Assim, dentro do aspecto da religião, nós vamos também fazendo as nossas escolhas e através do estudo que nos predispomos a realizar para termos de fato o conhecimento mais aprofundado acerca do que reza ali, do que diz ali, do que nos traz aquela religião, dos seus dogmas, enfim. Nós vamos nos esclarecendo cada vez mais. Porque Jesus disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará presente. E onde é que o Cristo está presente? Onde houver a seriedade, onde houver o compromisso da pureza do coração, da busca pelo que é direito, decente, honesto, honrado, aquilo que reflete a moral que o Cristo nos ensinou. Então, Jesus, Deus nosso Pai, vai estar também em todo local
onde houver um ser humano que esteja voltado para esse sentimento de amor. E onde os encontramos? Apenas no âmbito da doutrina espírita kardecista, em absoluto. Onde pulsa um coração humano, o animal, a criação divina em todos os seus aspectos, aí está a vida incessante que nos convida a vivermos em harmonia, em respeito uns para com os outros. Aí está Deus, o nosso Pai. Aí está o Cristo, o nosso irmão, mostrando e nos trazendo a convicção da importância das diferenças, das nossas crenças, porque todas elas vão se somando e nos conduzindo para mais próximo de Deus. Então, queridos irmãos, o trabalho de hoje, beneficência exclusiva, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Façamos nossas reflexões. Logo de início aqui, eu confirmo para todos que Deus, que Jesus, o Cristo, que é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, Ele está para todos, Ele se faz para todos que buscam, para todos que buscam. Então, a beneficência ela não seria acertada apenas dentro daqueles que professam a mesma fé, a mesma crença. E ali vamos confirmando, não porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar sua crença diferente da sua? Ora, meus irmãos, são tantas as reflexões que teremos que vivenciar enquanto aqui, na condição de encarnados, estivermos. E quando desprovido também da matéria, dando continuidade à nossa existência que a ela transcende, estaremos também sempre fazendo reflexões, porque a vida é de reflexões constantes, para que encontremos as respostas das interrogações que normalmente vamos tendo na nossa caminhada evolutiva. Já que não conseguimos, evidentemente, ter em uma única existência todas as respostas para as nossas compreensões e a nossa evolução moral como espírito. Ela vai dando-se a conta-gota. Uma informação hoje, outra amanhã, e assim vamos detendo o conhecimento nas mais diversas áreas do viver e vamos formando em nós aquilo que de fato necessitamos para caminharmos com segurança dentro da compreensão dos ensinos do Cristo. E é exatamente não buscando fazer diferenças,
não potencializando preconceitos, que vamos conseguir nos firmar nessa senda de evolução moral. Mas muito pelo contrário, é seguindo à risca o passo a passo que nos traz o Cristo, que nos traz Deus, o nosso Pai, através da espiritualidade maior, que abraça a todos nós, sem nos perguntarmos: és espírita? És católico? Não. O amor, ele é praticado pelo amor e para o amor. E quando há amor, não há distinção, não há separação, não há diferenças. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for o inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que o odiasse. Assim, queridos irmãos, vai ficando claro nas nossas consciências e em nossos corações esse devotamento que devemos ter de amor ao próximo, para que não viemos a viver a contramão dos propósitos divinos, que é da evolução para todos e não para alguns, porque dentro da criação divina não há privilégios. Por vezes, nos descuidamos nas nossas expressões e nos colocamos da seguinte maneira, como se nós fôssemos privilegiados da criação divina, porque somos dotados da inteligência e do livre-arbítrio. Mas não há privilégios, há sabedoria, há justiça assertiva de Deus, que nos coloca na condição em que nós nos encontramos, para que, socorrendo-nos mutuamente, sem buscarmos os rótulos das nossas crenças, mas, olhando de espírito para espírito, enxergar o outro como irmão e enxergar o outro como Deus, o verdadeiro Deus que somos todos nós, que podemos fazer e que devemos fazer, através do aprendizado divino, resplandecer a nossa luz, buscar abraçar o outro como se estivéssemos abraçando a nós mesmos. Portanto, irmãos, a cooperação, ela deve existir em todos os momentos da nossa vida, sem, para tanto, interferirmos no pensamento, sem interferirmos nos sentimentos e nas emoções dos nossos irmãos, respeitando-os, fazendo com que ele esteja à vontade, sempre que Deus assim o permitir, o nosso convívio, a nossa companhia. Existimos e abraçamos esta doutrina de amor, para que sejamos instrumento que possa ajudar aos nossos irmãos na sua caminhada, assim como cada um contribui também para que se torne o nosso caminhar mais leve, menos difícil, menos sacrificados, e que junto nos ajudando pelo amor, consigamos assim sempre, em tudo por tudo, nos respeitarmos. Esse respeito significa a aceitação do outro exatamente como ele é. Você não deve e não pode querer modificar o outro, lapidar o outro como dentro das suas conveniências, daquilo que você acha que é o certo.
Aí você já deixa de cooperar, você já passa a interferir. Você já disponibiliza ali uma ferramenta que é desnecessária e é contraditória à nossa evolução, que é o desrespeito ao livre-arbítrio, ao pensar, ao agir do nosso irmão. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Ou seja, queridos irmãos, é evidente que por esses ensinamentos e tantos mais quantos já adquirimos ao longo desta nossa caminhada evolutiva, através do estudo do Evangelho, das obras de Kardec e das obras auxiliares, que todas nos impulsionam para a melhor compreensão do que de fato se reflete e deve se refletir em nós. A verdade, a razão, tudo perpassa pelo crivo da razão, para que tenhamos a convicção plena e absoluta que aquilo trata-se da verdade, que aquele é de fato o caminho que deveremos seguir. Então, o homem de bem, ele não exclui, ele não elimina aquele irmão que não pensa como ele. O pensar diferente tem o seu valor dentro do nosso processo evolutivo. As diferenças, elas nos estimulam à busca do conhecimento, para que, em determinados momentos, possamos avançar um pouco mais, quando descobrimos na diferença do outro que a razão está com ele e não comigo. E é na oportunidade da diferença que encontramos no outro, que nos impulsiona ao estudo para percebermos se de fato estamos no caminho certo. Ao descobrir que não, temos a condição dada pela divergência do outro de refazermos o nosso caminho. E até mesmo quando para nós não encontrarmos ou não existir mais um novo caminho, ainda assim Deus nos reservará um jeito novo de caminhar. Este jeito novo de caminhar, ainda que no mesmo caminho, é a renovação, é a reforma íntima que temos que fazer para não vivermos o ato do desrespeito à crença, às convicções do outro, que de igual para igual existe, assim como eu e tantos outros irmãos, para evoluir, para crescerem, para estabelecerem a brancura que foi adquirida quando da nossa criação, na condição de simples e de ignorantes, mas que o deixamos de ser à medida que nos propomos a estudar como aqui estamos fazendo. É não só acumular conhecimentos, mas viver na sua plenitude, na prática, no exercício pleno do amor. Referente a Jesus, quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Como sempre foi, é e sempre será o processo do Cristo, um processo de amor. Não mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade. Elas sempre existiram, como as de má vontade,
existem e vão existir. Assim sendo, não é motivo para desânimo, não é motivo para descrença dos valores morais que nos são oferecidos, da orientação espiritual para que caminhemos com segurança, embora considerando o número infinito daqueles que não concordam com as nossas orientações, com a fé que nós professamos. Não há necessidade de desânimo por isso, porque a meio a estes existe também uma multidão daqueles de boa vontade, que abraça a causa do Cristo e que facilita o nosso trabalho, quando assim aceita através de nós os ensinamentos de Jesus. Portanto, gente, como na própria lição, é preciso semear. É preciso semear a boa semente, aquela que multiplicará de 1 para 100. Então, os corações humanos é a gleba em que colocaremos a semente do amor. Em uns ela frutificará e produzirá, ela crescerá e produzirá frutos. Em outros ela morrerá, porque aquela terra não está realmente preparada com o adubo do amor. É preciso preparar esta terra. E nada acontece de uma hora para outra. As fases que nós vivemos, as diferentes fases que nós vivemos, é parte de um processo que compõe a vida como um todo. Não aqui chegamos e já falávamos, já corríamos, não tínhamos ainda noção de nós mesmos. Mas não deixamos de ser amparados por aqueles que devem ser, de fato, os nossos tutores, os nossos orientadores, nos primeiros momentos desta fase que aqui nos encontramos. Então, Deus, Jesus, a espiritualidade como um todo, vai nos trazendo a verdade, aquela que se faz a plena luz, como também a obscuridade. Na obscuridade não há luz maior do que a luz do Cristo, e é essa que devemos buscar, internalizar e viver, propagá-la. Portanto, buscando quem? As pessoas de boa vontade. Mas é preciso pregar para todos. As pessoas de boa vontade abraçarão, as outras, no primeiro momento, não. Mas como a maldade não é um estado permanente do ser humano, da alma, ela vai se desenvolver, ela vai evoluir e vai perceber que ela também deve respeitar a forma de agir e de pensar dos outros. E que ela começa desde já também a trabalhar na sua própria transformação moral, onde coisas que ela ainda não entendia, tinha dificuldade, hoje chega na sua compreensão de uma forma mais simples, mais fácil, mais suave. O mesmo diz hoje o Espiritismo, gente, a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não tematizeis os que não pensam como vós, acolhei-os que venham ter convosco, e deixai tranquilos o que vos repele. Então, o ensinamento é esse, desta doutrina de amor. Não vamos excluir aquele que não pensa como nós, A estes que não pensam como nós,
deixemos tranquilos. Não vamos querer impor aquilo que ele não quer, de livre e espontânea vontade, absorver. Ele não quer participar. Ele não quer comungar desta luz, desta alegria, que é a transformação moral que se processa em nós através da prática dos ensinamentos do Cristo. E esta prática que nos sugere a espiritualidade no tema de hoje é que saibamos aceitar os nossos irmãos, saibamos respeitar, ainda que por alguma razão que venha a justificar nos referirmos a irmãos que têm crenças divergentes da nossa. Devemos fazer com toda a doçura, com toda a leveza, com todo o amor. Porque não devemos discriminar ninguém. Jesus assim não o fez. E através da terceira revelação, que é o Espiritismo, assim também é a orientação. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado por violência. Hoje, o é pela brandura. De fato, como tudo dentro da doutrina é amor, tudo aquilo que é contraditório, que fere os princípios da lei de amor, não deve fazer parte de nenhum de nós. Ainda conscientes estamos das nossas imperfeições, onde muitos, por vezes, contenta-se em dizer: ninguém é perfeito. Mas não devemos, por hipótese alguma, potencializarmos todos os pensamentos, sentimentos e emoções que contrariam a lei de amor. Precisamos, apesar do que observamos como dificuldade no nosso caminhar, transcender a essas dificuldades. Não é difícil. Pode não ser tão fácil como por vezes até pensamos. Mas precisamos viver o exercício do amor. Viver a compreensão e aceitando o outro com a sua crença, com o seu pensamento diferente, vamos nos fortalecendo cada vez mais na nossa fé e vamos chegando à conclusão da verdade que mais se adequa à nossa real necessidade de evoluirmos moralmente. Assim, gente, podemos aqui dar mais um passo na compreensão desses valores. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? Óbvio que não. É falta de caridade e ofende a liberdade de pensamento. Se todos nós somos livres para decidirmos, né? Eu quero pensar, eu quero acreditar, e assim eu faço, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas um irmão ou vários irmãos, ele não tem este mesmo entendimento, ele não compartilha desta mesma forma de pensar. Vou excluí-lo da minha convivência, da minha relação? Não. Ele é hoje o que num determinado momento da minha trajetória existencial, quer seja dessa encarnação, mas nas encarnações passadas, eu vivi
o nível que ele se encontra em evolução na vida presente. Isto não quer dizer que eu seja melhor do que ele, mas na atual existência consigo vislumbrar aquilo que ele ainda não, porque me permitir a participar, a compartilhar do ambiente onde aqueles que comungam das mesmas ideias, dos mesmos ideais, estão vivendo aquilo que eu também estou vivendo, a busca pelo conhecimento para a transformação moral. Uns mais evoluídos, outros nem tanto. Então, os níveis dessa escala, ele é uma variável e sempre foi assim e sempre será. Porque os de boa vontade, que tem a sua percepção mais aguçada, vai desenvolvendo esses valores através do conhecimento adquirido e vai realmente se distanciando do outro que ainda resiste um pouco, que ainda vacila naquilo que lhe é oferecido. E assim, como dentro do Evangelho, nas mais diversas fases desse ensino divino, onde hoje, mesmo em momento oportuno, tivemos ali o reforço desse grande ensinamento, que a quem mais é dado, mais será cobrado. Aquele a quem mais tem, mais se dará. E o que não tem, se tirará. É preciso buscar e entender esses porquês. E nós vamos percebendo que tudo se harmoniza nas leis divinas, pelo amor e pela justiça do nosso Pai. Então, gente, realmente ser repreensivo, escandalizar a crença do outro, porque não pensa como nós, é contrariar o princípio de amor que nos é ensinado pelo Cristo, é faltar com a caridade. Será atentar contra a liberdade de consciência, impor restrições às crenças que provocam problemas à sociedade? Tudo requer um cuidado, tudo requer um olhar mais profundo, transcendendo os olhos materiais, para com os olhos do Espírito perceber com toda a segurança qual deve ser a ação que posso ter para atenuar o mal. E assim podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Gente, como as lições, todos os bons ensinamentos que vêm para nós como verdadeiras lições profundas, que contribuem de forma relevante para essa nossa evolução, a nossa compreensão, ou pelo menos deveria e deve haver da nossa parte a compreensão que só o amor transforma. Só o amor é que estabelece de fato as mudanças que são necessárias dentro do objetivo daquele que busca a luz. Assim sendo, a questão íntima, ela tem que ser trabalhada por cada um. Daí aplica-se também aquela mensagem do minuto de sabedoria quanto à cooperação, sem interferir. Porque a gente tem que partir sempre do princípio do respeito, da livre escolha de cada um. Então, eu não vou ter como acessar o seu íntimo. Eu só vou poder perceber a sua ação. Como eu devo agir
ainda consciente que estou, que da sua ação, pela crença, pela consciência que você tem, você está gerando, provocando problemas a uma sociedade. Compete a mim evidenciar toda essa imperfeição, onde fica a indulgência, onde fica a tolerância, onde fica o amor. Então, é claro, podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima, ela é inacessível. Portanto, reprimir os atos exteriores de uma crença, isso é muito óbvio, gente. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer aos outros, não é atentar contra aquela liberdade de consciência, porque a repressão não impede a pessoa de manter a crença. Não é? Você vai reprimir o ato, mas a crença você não vai reprimir. Então é preciso a sabedoria que nos é dada por Deus, né? Através dos ensinamentos do Cristo, da espiritualidade como um todo, a espiritualidade maior, né? Porque são os Espíritos de Deus, todos são provindos de Deus, mas aqueles, assim nos expressamos, para identificarmos aqueles que de fato são trabalhadores do Cristo, da grande seara. Os outros deverão, num dado momento, ser introduzidos, se introduzirem na obra por merecimentos. Mas daí ainda há um trabalho imenso a ser feito, como nós estamos desenvolvendo esse nosso trabalho, né? Então, gente, reprimir os atos exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque a repressão não impede a pessoa de manter a crença. A pessoa vai nos questionar quanto muitos dos nossos atos, na condição de espírita que somos, né? Mas elas vão matar em nós essa crença, essa percepção de que esse é o caminho, a verdade e a vida, e que eu não devo seguir um outro caminho senão a esse? Não, ela vai continuar contestando. Mas quando aí eu vou falar de forma muito convicta, nós podemos também errar, e erramos, é natural. Nós nos equivocamos mesmo quando estudamos a doutrina, mas esse equívoco não é por falta de clareza da doutrina, é porque naquele momento, naquela fase em que nos encontramos, ainda não desenvolvemos a nossa percepção tanto quanto deveríamos para ter a compreensão da forma como nos é passado. Então, a necessidade do estudo vai nos envolver para que logo mais venhamos a perceber que estamos agindo de forma incompatível com os princípios de amor. Mas, das nossas ações até então, geramos problemas a terceiros. Geramos problemas aos outros. E daí, assim como observamos nos outros, né, vai se dar também conosco quando erramos. Então, dentro daquele princípio, que todo problema traz em si a semente da solução, como eu gostaria que fosse feito que as pessoas agissem comigo nos meus equívocos. Aí eu encontrei a semente da solução para o problema do outro, mesmo quando, a partir deste problema, ele gera prejuízos para outro. Então é no amor que vamos encontrar
a melhor forma de agir para neutralizar no outro a ação danosa, não condenando nele, nem extinguindo nele a sua fé, a sua crença, enfim. Então, meus irmãos, deve-se respeitar a liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas nocivas e pode-se, sem prejudicar essa liberdade, procurar trazer de volta ao caminho da verdade aqueles que se perderam ao admitir falsos princípios, parte do que eu aqui já adiantei. E certamente que sim, até mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e presunção, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer, né? Se usarmos da força, não vamos estar pecando em potencial maior do que aqueles a quem estamos tentando convencer de que está errado? E é preciso cuidado, é preciso atenção para não vivermos essa contradição de pregarmos uma coisa e praticarmos outra. Lembrando do que até aqui então temos aprendido, que é necessário que as nossas ações reflitam assim o Evangelho do Cristo. Não são os nossos discursos bem elaborados, com palavras doces que soem bem aos nossos ouvidos e que por vezes nem sequer chega aos nossos corações. Mas, no exemplo, na ação prática do amor, a caridade bem vivida, bem sentida, é aí que vamos estar sendo de fato e fazendo a diferença, e vamos estar, não por imposição, mas por amor, conquistando o coração e a consciência dos nossos irmãos, porque não estamos levando para ele aquilo que nós achamos que é ou que deva ser, mas estamos compartilhando com ele um aprendizado divino. Estamos compartilhando com o nosso irmão, independente da crença que ele professe, das suas ideias, enfim, estamos compartilhando com estes a luz que habita em nós e que habita nele. Em nós, por vezes, ainda de forma muito latente, mas que certamente, à medida que nós nos propomos com seriedade, com responsabilidade e com amor ao aprendizado, vamos dando a ela toda a potencialidade para que ela cresça, resplandeça e transcenda a nossa matéria. E assim estaremos ajudando aos nossos irmãos, mesmo professando uma fé diferente, mas que lá também está a luz do mundo, que é o Cristo, no coração daquele irmão, assim como no meu. E é assim que tem que ser. Então, não vai haver a necessidade, nem esta é a fórmula que é adotada, que é passada para nós, como sendo o meio de fazer o outro também chegar até essa luz, que é Deus Pai Todo-Poderoso, através dos ensinamentos do Cristo, né, gente? É o amor, não vai se impor nada para ele. A ele será respeitado o direito de pensar, de buscar
interpretar os ensinamentos e um dia ele poder viver o doce sentimento da gratidão, de olhar à sua volta e encontrar você como sendo um daqueles que no momento em que ele mais precisou, dotado de toda a sua paciência, toda a sua tolerância, todo o seu amor, o abraçou e mostrou que mesmo dentro da fé que ele professa, ele encontraria também o Cristo. Ele estaria se aproximando mais de Deus Pai. Não houve imposição, houve apenas a aceitação do amor. Então, assim, meus irmãos, se há algo que seja permitido impor, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de levá-los a admitir seja agindo com violência. A convicção não se impõe. Tudo que até então aqui, a espiritualidade, através de mim, ainda na condição de um instrumento imperfeito, mas um poço de possibilidades, é exatamente o que eles já nos trouxeram como esclarecimento. A convicção não se impõe. Então é preciso buscar, estudando, refletindo, meditando, para internalizar esta sabedoria divina, que são todos os preceitos que estão contidos neste diploma legal de conduta cristã, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Como se pode reconhecer a quem tem o direito de se posicionar assim? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade, em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente? A esse sinal, reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Que maravilha isso, não é, meus irmãos? Que compreensão, que reflexão profunda esta. Então, nos percebemos sem esforço, porque muito óbvio isso aí, muito óbvio. Você vai impor o que ao outro? Nada. O olhar severo que dirige ao seu irmão, ao nosso irmão, tem que ser dirigido a nós mesmos. Vamos buscar, através da reforma íntima, estabelecer a mudança necessária que se faz em nós, do ponto de vista moral, da evolução do nosso ser como espírito eterno. Então, vai ficar perceptível, muito claro para todos nós, como já pontuamos aqui, que exatamente tudo converge para o amor. Aquela doutrina, aquela religião propriamente dita, que através dos seus ensinamentos aproxima mais o homem de Deus, na verdade plena e absoluta, que é o próprio Deus, esta é a doutrina que temos que abraçar. A que assim não procede, que ainda não nos deixa
e não nos faz entendermos que as diferenças é necessária para a nossa evolução. E aí ele extingue o outro. Desta forma, esta religião, ela não é verdadeira, né? Nesse princípio que deve nos aproximar de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, são observações que serão feitas por nós e que vamos poder tomar decisões de continuar ali ou de migrar para uma outra que, dentro dos seus aspectos de amor verdadeiro do Cristo, nos conduza para mais próximo dele e de Deus Pai Todo-Poderoso, nos tornando aquilo que devemos ser, verdadeiros seres do bem, na prática do bem e do amor ao próximo. Aquele que usa da indulgência, da benevolência, do amor, da compreensão, da tolerância, né? Da aceitação do outro e da compreensão do outro na condição em que ele se encontra, gente. Então, esta religião que demarca, então, eu só vou me relacionar com os espíritas. Os outros deixaram de ser meus irmãos? Deus abriu mão deles? Não. Para Deus, a doutrina espírita é a que é correta, é a que tem a razão? Não. Todos têm o seu valor, todas têm o seu valor, a sua importância. Compete a nós transferirmos também isso dentro da nossa relação e perceber que cada um de nós somos um indivíduo e que tem o seu livre-arbítrio, que pensa diferente, mas que podemos viver e viver bem apesar das diferenças. É nessas diferenças, nessas divergências que constrói, que vamos construindo um mundo melhor para nós mesmos. Quando assim entendemos e respeitamos o outro. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Que maravilha! Do fundo de minha alma, meus irmãos, eu vos digo, repetindo as palavras do Cristo, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, assim, a necessidade profunda de nos instruirmos, mas a necessidade maior de vivermos o amor do Cristo nas oportunidades infinitas que nos são concedidas, do amanhecer, quando despertamos do sono que alimenta a matéria, dando-lhe o repouso, independente da atividade que o Espírito teve durante a noite que se passou. Mas ao religar-se ao corpo físico, tomando assim a sua consciência, mais uma vez o agradecimento a Deus Pai pelas inúmeras oportunidades que nos concede de vivermos naquele dia que nos presenteia com o dom da vida, enriquecido pelo livre-arbítrio, enriquecido pelo conhecimento já adquirido de que não somos uma mera matéria, mas uma matéria que tem a importância
na nossa caminhada evolutiva como espíritos eternos que somos. E assim, na vivência e na prática do bem e do amor ao próximo, darmos passos mais significativos dentro do processo da nossa evolução. É vivendo a prática, meus irmãos. Muito mais do que o ato mesmo de instruir-se, porque a ação prática nos instrui da forma prática e nos eleva mais próximo de Deus Pai. Não queiram ser polidos, não queiram ser sábios, se não estiverem preparados para usar a sabedoria que vos é dado nas mais diversas circunstâncias do viver. É preciso viver a alegria de saber do pouco adquirido, compartilhar com aquele que nada tem, mas que um dia ele terá, porque o processo inicia-se quando você parte do pouco que tem, compartilha com ele e dá a ele a oportunidade de, a partir dali também, começar e compartilhar com quantos mais outros possam. Portanto, é preciso, antes de mais nada, vivermos o amor. Religião, uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Uma religião não é um diálogo vazio, é uma diretriz para a vida prática. Que maravilha isso, meus irmãos. Não é uma introdução para o êxtase divino, é um compromisso de trabalho no aperfeiçoamento da comunidade humana. Não é um sistema de mendigância, é criatividade do bem que se nos faça possível realizar. Não é crítica às atitudes alheias, é compreensão das necessidades do próximo para resolvê-las sem autopropaganda. Não é trabalho mesclado de lamentações, é descanso do espírito para obtenção de forças, a fim de que se faça o melhor. Fonte. Aí está, Allan Kardec, no capítulo 13 ao item 20 e 17 e 25, né? Respectivamente, no item 3 e no item 11. E isto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e como tal aqui o Livro dos Espíritos, né? A quem todos da espiritualidade maior contribuiu e contribui no nosso dia a dia, como nesta manhã de aprendizagem divina, a qual agradeço imensamente a Deus, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que nos tem iluminado a todos nós para a nossa caminhada através do estudo. Sim, encerre e faça a prece. Do estudo. E assim sendo, irmãos, para finalizarmos a nossa atividade deste domingo, redobremos o nosso contato com Deus Pai Todo-Poderoso, a nossa sintonia que se processa através da espiritualidade nos mundos infinitos, que inunda o nosso ser com o mais puro dos sentimentos, o amor fraterno, a quem o Cristo, bem como muitos outros irmãos da espiritualidade maior, deixa para nós o exemplo deste amor.
através da união sincera e fraternal, não enxergando diferenças naqueles que são e que sempre serão os nossos queridos irmãos, independente da cor, da raça, da crença. Que felicidade poder obter um pouco desta luz, do conhecimento dos ensinamentos do Cristo, para que possamos, como instrumento da bondade de Deus, ainda vivenciando algumas limitações, mas não tanto que nos impeça de compartilhar lá fora, na convivência familiar, na convivência da sociedade, onde quer que nos façamos presentes, sempre com o nosso olhar espiritual voltado para enxergarmos, meus irmãos, o sofrimento oculto, aquele em que a maioria ainda não conseguiram desvendar, não conseguiram enxergar, mas que, conduzidos por este amor fraterno, por esta luz que é o farol a nos conduzir na prática do bem, do amor ao próximo, cheguemos nos ínfimos mais sofridos dos corações humanos, em toda a nossa sociedade, e ali poder prestar a nossa solidariedade, o nosso amor. Que Deus nos abençoe, que nos acompanhe ao retorno dos nossos lares e que levemos com nós, em nossos corações e em nossa consciência, para a evolução e elevação do nosso espírito, todo esse bom aprendizado, toda essa luz que nos foi dada pela espiritualidade maior. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.